Bem-vindos a belos e livres debates, onde se busca a verdade com paixão, com o único propósito de conhecê-la. Espero que você esteja cada vez melhor. E essa que é a nossa frase inicial que eu tenho utilizado, uma abertura dessas nossas lives sobre a República de Platão, é uma frase que eu extraí da obra A República, né? Onde Sócrates, então, ele coloca, né? Não os bem-vindos, mas esses belos e livres debates, onde se busca a verdade com paixão. Então é isso, né? O propósito dessa aventura nossa é extrair elementos, ensinamentos dessa obra República que tem a ver com a formação do ser humano, né? E espero que nós estejamos aí todos abertos para conhecer e apreciar esses debates. Então vamos lá, começando falando sobre a forma de ensinar, o que eu extraí da obra República que fala desse assunto. Ele diz o seguinte: o ensino ele deverá ser ministrado de maneira a não haver constrangimento, porque o homem livre não deve ser obrigado a aprender como se fosse escravo. Então, por aí a gente já começa, né, a entender qual é a linha de direcionamento, de ensinamento, de como ensinar as crianças que Platão acreditava. Então ele diz o seguinte: as lições que se fazem entrar a força na alma, nela não permanecerão. Não uses a violência para educar as crianças, mas age de modo que aprendam brincando. Assim poderás perceber mais facilmente as tendências naturais de cada uma. Então, a partir a criança aprende mais brincando, né? Dependendo da sua disposição para estar recebendo aquele ensinamento, do que estar ali num ambiente em que ela percebe, né, violência, percebe, né, estresse, né, um ambiente estressante. Ela pode aprender muito mais a partir, né, desse ambiente mais descontraído. E assim, o educador vai conseguir perceber, que é isso que ele diz aqui, as tendências naturais da criança. E é isso que o educador deve fazer, né? Educação vem de eduzir, como ensina, né, a filosofia, né? Extrair de dentro. Então, a partir de perceber, estar atento a perceber essa natureza divina, esse potencial inato de toda criança, a partir desse ambiente mais de brincadeira, né? Esse educador vai então, e o educador somos todos nós, né? Somos todos nós, em todo momento, em todos os nossos atos, nós somos exemplos. Então, a gente pode também se considerar como um educador, independente se somos, né, dentro dessa profissão ou não. Então também, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dialética, né? É uma palavra que parece um pouco estranha para o nosso cotidiano, né? Eu trouxe aqui o significado da dialética, que é a arte do diálogo. Expor uma ideia, contrapor, né? A outra pessoa que está recebendo essa ideia contrapõe essa ideia e a partir desse diálogo, dessa arte do diálogo, se extraem novos fatos, né? E ultimamente, quando a gente percebe assim, que muitas vezes não dá nem para conversar mais por conta de questões, né, partidárias, políticas, né, atualmente da polarização que nós estamos vivendo. E aí eu pergunto para vocês: você acha que é necessária essa postura, né, essa arte do diálogo, onde a gente consegue expor uma ideia, consegue ouvir a contraposição dessa ideia para extrair novos fatos, né? Será que a gente está dispostos? Muitas vezes a gente, para evitar o embate, como a maioria de nós, né, não está vivendo, né, com essa disposição, para evitar o embate a gente não está nem disposto também a entrar em determinados assuntos. E uma coisa que eu aprendi, né, estudando filosofia, é a gente buscar ter um olhar desapaixonado pelas coisas, né? Então, paixão, aquela coisa visceral, né, que a gente não consegue controlar, a gente buscar dar um passinho para trás, né, racionalizar e ter um olhar desapaixonado pelas coisas que muitas vezes a gente está aí, né, querendo defender. E assim a gente consegue, então, exercer essa arte do diálogo, a dialética. E aí ele vai continuar dizendo: o espírito de quem tem capacidade de síntese é dialético.
Então, quais são os capazes, né? Quais são capazes de erguer-se até o próprio ser, tão somente pelo poder da verdade? Quem serão os capazes de erguer-se até o próprio ser, até o próprio elevar-se até o divino, até a ideia do bem, né? Somente pelo poder da verdade. Ele fala sobre o mal que hoje, naquela época, né, 2.400 anos atrás, atinge a dialética. Qual que seria? Aqueles que se entregam a ela estão cheios de desordem. Então ele vai dizer que quando a dialética, né, ela é usada por quem está cheio de desordem, porque é justamente você expor uma ideia e aguardar a contraposição dessa ideia. Então, todo tempo vai ter contraposição. Mas e isso e aquilo, né? Se quem está exercendo esse diálogo, né, está participando, está cheio de desordem, também, né? Então, ele está dizendo que não é uma alma bem formada, que busca elevar-se na direção do ser. E pode então acabar conturbando a direção desse diálogo, e dessa forma o resultado, por sua vez, também será conturbado. Então, o objetivo, né, da dialética é buscar a verdade, independente de quem está com ela ou não, e não ser dono da verdade, né? A gente se apegar a dogmas, né, de forma apaixonada, como eu falei. Então, ele acautelava que se fazia necessário não expor a dialética os jovens antes dos 30 anos, pois percebia, por exemplo, adolescentes, né, daquela época, que após terem experimentado a arte da dialética, abusarem dela, né, para fazerem dela um jogo, e utilizando então para contestar o tempo todo. Então todo o tempo está contestando, mas e isso, mas e aquilo, e aí não se chega a verdade nenhuma, né? É bem parecido com o que nós temos visto atualmente, né? Tudo é né, contestado, né? E é possível então a gente ouvir grandes pessoas, personalidades aí das redes sociais dizendo que não existe verdade nenhuma. E isso é bastante complicado, porque sem base, sem princípios, sem infraestrutura já é difícil, né? Então alguém tirando o chão, tirando o tapete dessa forma, fica mais difícil ainda essa vivência aqui nesse mundo. Então, jovens antes dos 30 anos, né, alertem para isso. Hoje mesmo estava vendo um vídeo que eu até compartilhei com algumas mães, pais, de uma pessoa, né, da área, que falava que o cérebro humano ele é totalmente formado com 28 anos. Então, enquanto a gente tem ali, tá lidando com crianças, como eu lido hoje, né? Meu filho tem 8 anos, a gente com jovens, com quem eu já lidei também, a gente percebe a importância de ter, estudando filosofia também, essa consciência maior que vai guiando, que já tem experiência, né? Pelo menos já tem o cérebro formado, para ser essa consciência no momento em que a criança, ela, né, o jovem ainda não está conseguindo discernir, né? Controlar suas emoções, enfim. Então, ele já alertava aqui que não admitia, né, jovens antes dos 30 anos, né? Também Pitágoras, também na sua escola, ele não admitia pessoas. O teste para você entrar na escola de Pitágoras, ele tinha a ver com moral, ele tinha a ver com qualidades éticas de cada pessoa que entrava lá, mais do que conhecimento, porque o conhecimento gera poder. Então, para que seja feito um bom uso desse conhecimento, é necessário ter essa base, né? Vamos lá? Então, digamos que, dessa forma, segundo Sócrates, acabam então por não acreditar em mais nada, esses jovens que ficam só contestando tudo, e mesmo que acreditassem antes, acabam não acreditando mais em nada. Então, Sócrates acreditava que um homem mais velho iria discutir e procurar a verdade, e que não se deveria admitir nos exercícios da dialética, senão índoles disciplinadas e firmes. E aí ele vai começar a falar sobre esse homem de 50 anos, que diz o seguinte: depois de terem passado por experiências e provas para verificar se manteriam firmes ao seu propósito ou se deixariam abalar, tentados por todos os lados. Então, até os 50 anos, depois dos 50 anos, eles avaliariam essa pessoa que já passado todo esse tempo, se ela teria realmente, pela experiência das provas que nós temos diariamente, né, nas nossas vidas, verificar se nós nos mantivéssemos então firmes ao nosso propósito.
ou se nos deixamos abalar, tentados por todos os lados, porque realmente a massificação, né, ela é muito forte, né? Então, muitas vezes, hoje mesmo estava indo para levar meu filho no futebol e tem lá na pracinha um grupo de mulheres grande que dança funk, né? Nada contra funk, né? Mas, enfim, aí ele falou assim, nossa, aqui funk nem é uma coisa tão boa, é o Ariel falando, né? E elas só dançam funk, né? Eu falei, cultura, principalmente aqui do Rio de Janeiro, mas muitas vezes essa cultura, que na verdade não tem nem a ver com a finalidade da palavra cultura, que é cultivar, que é extrair o melhor, cultivar a vida, né? Na verdade acaba sendo uma contracultura, que não cultivam o melhor no ser humano, quando a gente está lá só, né, fazendo algumas posições que podem só ter uma denotação assim, puramente sexual. Então, essas experiências, né, que a gente passa durante a vida, sem se deixar abalar por essa massificação, essa tentação que vem por todos os lados, e ela é muito grande e ela está muito preparada, né, para nos levar então para caminhos que não tem a ver com a nosso propósito de vida. Então ele vai dizer que ao atingir os 50 anos, os que tiverem se saído bem destas provas, no seu agir e nas ciências, deverão ser levados até o limite e forçados a elevar a parte luminosa da sua alma ao ser, a ideia do bem, que ilumina todas as coisas. Então, quando tiverem vislumbrado o bem em si mesmo, usá-lo-ão como modelo para organizar a cidade, os particulares e a sua própria pessoa. Então, mais uma vez, se a gente estiver, né, nos colocando aí nesse lugar desse homem de 50 anos, que já passou por todas essas experiências até essa fase, tivermos então nos saído bem dessas provas, entendido as provas, passado de ano, né, e quando a gente fala em provas, coisas do cotidiano, né? Coisas que a gente deveria exercer mais a virtudes como generosidade, disciplina, e às vezes a gente acaba, né, se deixando levar pelos nossos defeitos, como preguiça, como egoísmo. Então, é essa batalha diária desse nosso autoaprimoramento. Então, quando chegarem, depois que tiverem passado dessas provas, saído bem, deverão ser levados até o limite e forçados a levar a parte luminosa de sua alma ao ser. Então, a ideia do bem, que ilumina todas as coisas. Então, quando ele tiver chegado a esse ponto de conseguir vislumbrar esse bem dentro de si mesmo, ele poderá usá-lo como modelo para organizar a cidade, os particulares e si próprio, né? Essa aqui é o nosso grande propósito, buscar conseguir vislumbrar esse bem dentro de nós mesmos. E ele fala em organizar a cidade aqui porque eles estão falando sobre uma construção de uma cidade ideal. Então, passarão a maior parte do seu tempo, né, a partir dessa idade, estudando filosofia, suportarão trabalhar em tarefas de administração, olha só, suportarão trabalhar nas tarefas de administração e governo, por amor à cidade, pois não verão nisso uma ocupação nobre, não estão lá por status, mas por um dever indispensável. Então, passaram pelas provas, têm essa experiência e voltam para trabalhar, suportando trabalhar nessas tarefas de administração e governo por amor, para que não por nobreza, por status, mas por um sentido de dever indispensável. Considerando então a justiça como o bem mais importante e mais necessário, servindo-a e trabalhando para a sua prosperidade. Então, mais uma vez, lembrando, né, as provas são pedagógicas, para que a gente, então, nos saindo bem delas, consigamos estar mais próximos do ser, ter essa experiência individual, e então conseguimos visualizar esse bem em nós mesmos. Então, quando ele diz organizar a cidade, os particulares e a sua própria pessoa, parte do princípio de que tudo parte de mim e retorna para mim. Então, no momento que eu conseguir me organizar, passei pelas provas, né? Vivenciei, tenho essa experiência, consegui então me organizar, ter essa experiência do bem, e aí então tudo parte de mim e retorna para mim. Eu posso então, estando bem organizada dentro de mim mesmo, vou refletir isso ao meu redor, né? Nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nos meus atos.
Aí ele vai começar a falar agora sobre as formas de governo. A partir do capítulo 8, né, ele vai passar a discorrer sobre essas formas de governo. Então, partindo da premissa de que as formas de governo provêm dos costumes dos cidadãos, né, que arrastam todo o resto para o lado que pendem. Então, não tem como a gente reclamar muito. Se a maioria gosta, por exemplo, de funk, é porque a maioria está pendendo para esse lado, nesse sentido que a gente tem que avaliar, né? A gente está se deixando levar por esse lado nosso, né? Que está em todos nós, como a gente ouviu, né? Numa das lives que a gente falou sobre as 3 partes da alma: racional, irascível e concupiscente, né? Então, essa parte concupiscível que está ligada aos desejos, ela é muito grande. Então, a gente precisa então tanto do racional como do irascível para conseguir dominá-la. E aí, partindo dessa premissa, então, de que todas as formas de governo provêm dos costumes dos cidadãos, ok? Então, essa é uma premissa muito importante, pois com o próprio significado da palavra premissa que eu trago aqui, né, que é o fato inicial a partir do qual se inicia um raciocínio. Então, todo esse raciocínio a respeito das formas de governo vai se partir a partir das inclinações dos cidadãos. Então, por isso, a importância de, mais do que a gente se preocupar com o sistema, com as formas de governo, a gente se preocupar com isso que a gente está se propondo a fazer aqui, né? Com a formação do ser humano, dos habitantes desse planeta, né? Da formação, né, voltada para o desenvolvimento de um cidadão honrado, digno, nobre, justo, bom, voltado para o ser, para o seu exercício de virtudes como a generosidade, a fraternidade, o amor. Então ele começa a discorrer sobre os ciclos da vida, da fecundidade, a esterilidade, considerando que tudo que nasce é passível de corrupção. E aqui não se trata de intelectualidade somente, né, e sim bases nobres voltadas para o ser. Então vamos lá falar sobre a oligarquia. Então vejamos aqui o que Sócrates, né, diz a respeito da oligarquia. E observemos, que é bem interessante, né, que a gente gosta, né, de uma digamos assim, né, de observar o nosso momento atual, né, e dar uma olhadinha, né, com mais cuidado, se tem a ver com o cenário que nós estamos vivendo. Vamos lá. Tanto a oligarquia como a democracia, que vai ser em seguida. Então, nas oligarquias, segundo aqui a avaliação, né, de Platão, os chefes, pela sua negligência e a facilidade que concedem à libertinagem, reduzem por vezes à indigência homens nobres, né? Alguém está vendo isso por aí? Então, oligarquia eram aquelas pessoas que realmente detinham mais posses e chegavam ao poder, né? Então vejamos, segundo a filosofia, Deus colocou no homem sementes de todas as espécies, para que ele decidisse quais ele iria germinar, através do nosso livre-arbítrio. Nós podemos ser anjos, nós podemos ser homens, nós podemos ser deuses, nós podemos ser bestas, né? Então as sementes estão ali, nós vamos escolher quais vão ser germinadas. Então, a gente pode tomar a nossa vida como simples, né, satisfazendo nossos instintos mais básicos, como animais, né, sem propósitos mais elevados, ou nós vamos então debilitando dessa forma a nossa vontade, que é o nosso atributo, né, divino, e indo na direção do vazio, de todas essas síndromes que a gente vê aí hoje, né? As pessoas ficam sem propósito, sem sentido de vida, com ansiedade, com depressão, enfim, porque em algum momento deixaram de cuidar desse seu livre-arbítrio, dessas suas vontades. Então a vontade é tudo em nós, segundo Platão. Se nós colocamos em ação a nossa força de vontade, nós podemos tudo. Continuando falando sobre as oligarquias, né, ele diz que se forma uma sociedade de pessoas atoladas em dívidas, outras em infâmia, outras ainda das duas coisas ao mesmo tempo, e cheias de ódio por aquelas que adquiriram seus bens, conspiram contra eles e contra o resto dos cidadãos e desejam vivamente a revolução. E aí os governantes
reduzem os governados a esta triste situação. E no que diz respeito aos seus descendentes, está falando de jovens, né, se tornam dissolutos, né, que a gente pode pegar o significado como devassos, né, fracos para os exercícios intelectuais, indolentes e incapazes de resistir, quer ao prazer, quer ao desgosto. Né? Então, a gente vê algum jovem por aí assim, né? Então, democracia, vamos lá. Já em relação à democracia, Sócrates ele vai relatar um cenário que até é engraçado, né, de se ler pensando na nossa configuração atual. Então vamos lá. A mansidão das democracias para com certos condenados não é elegante? O homem ferido por uma sentença de morte ou exílio continuara na sua pátria a circular em público o condenado como se ninguém se preocupasse com ele, nem o visse, passeia como um herói invisível. Alguém viu isso por aí? Em algum momento, condenados ou mais de um condenado passando por aí com vistas, né, de herói? Não sei. Então, democracia. Quando um Estado democrático, né, sedento de liberdade, passa a ser dominado por maus chefes que fazem com que ele se embriague com esse vinho puro, para além de toda a decência. Então, se os seus magistrados não se mostram inteiramente dóceis e não lhe concedem um alto grau de liberdade, ele o castiga-os, acusando-os de serem criminosos e oligarcas. Vamos voltar aqui. Então, quando o Estado democrático, sedento de liberdade, né? A liberdade é um atributo divino que todos nós temos e para exercê-las precisamos dela para exercer nossa função, nossa missão aqui neste mundo. Mas, né, ele passa a ser dominado por maus chefes, esse Estado, que fazem com que os cidadãos se embriaguem com esse vinho puro, que é a liberdade, para além das decências, né? E então, os seus magistrados que não se mostram inteiramente dóceis e não lhes concedem alto grau de liberdade, ele castiga-os, acusando-os de serem criminosos e oligarcas. Alguém viu alguma coisa desse tipo por aí? Democracia. O que vemos hoje, né, realmente, se a gente for perceber, para quem quiser perceber, né, os magistrados que a gente vê de que deveriam servir as leis passam a servir a chefes corruptos. Então, continuando, ele diz: o resultado de todos esses abusos torna a alma dos cidadãos tão melindrosa que a mínima aparência de opressão se indignam e se revoltam, e acabam por não se importar com as leis escritas ou com as não escritas, para que não venham a ter nenhum senhor. Deveriam então servir as leis, que passam então a servir chefes corruptos. Então, o resultado de todos os abusos é isso que a gente vê, né? Então, nessa questão assim, do cidadão que não quer ter leis, que não quer seguir nenhum senhor, né, passa a ter chefes corruptos. Eu lembrei de uma frase, né, que quem tem vida cumpre o seu dever, quem não tem vida cobra os seus direitos, né? Então, quem tem vida, está exercendo a sua vida, está consciente desse bem que a gente falou antes, né? Ele vai buscar se autoaprimorar independente das condições. Quem não tem vida, quem não está consciente da sua vida grandiosa, da sua natureza divina, vai ficar só cobrando os seus direitos. Então, é diferente do comprometimento que a gente deve ter com a nossa própria vida, vida com V maiúsculo, com o nosso autoaprimoramento. E o que acontece em seguida, segundo o livro aqui, com a democracia? O mesmo mal que, tendo se desenvolvido na oligarquia, que causou a sua ruína, desenvolve-se aqui com mais amplitude e força devido ao desregramento geral e reduz a democracia à escravidão, porque é certo que todo excesso costuma provocar uma viva reação nas estações, nas plantas, nos nossos corpos e nos governos. Então, aonde a gente observar, a gente consegue enxergar isso, né? Então, cuidado, se a gente começar a ver aí acontecer um desregramento geral, nós estamos caminhando para a escravidão. E o excesso de liberdade, segundo o livro, conduz a um excesso de servidão, tanto no indivíduo como no Estado. Então, escravidão ao quê? Escravidão aos nossos desejos e aos nossos vícios.
Na democracia, o mais ousado do grupo fala e atua. Os demais, sentados perto da tribuna, se intimidam e fecham a boca ao contraditor, de modo que, num tal governo, todos os assuntos são regulados por eles, né? Lembrando que, naquela época, os que falavam melhor, isso também acontece hoje, mas muito mais naquela época, porque a maioria eram pessoas que não sabiam ler, não sabiam escrever. Então, quem detinha o dom da oratória, e ainda mais, além do dom de falar com eloquência, também sabia dos assuntos, dos negócios, de como gerir uma cidade, eram os que falavam à tribuna. E aí, se fossem, né, pessoas que não estavam aí na senda do bem, buscando o bem maior, poderiam manipular a maioria, como a gente vê, como acontece hoje, né? Naturalmente, aí para quem quiser ver, né? Então, os mais ousados do grupo falam e atuam, e os demais, perto da tribuna, se intimidam e fecham a boca ao contraditor, de modo que, num tal governo, todos os assuntos são regulados por eles, nesse tipo de governo, né? E tem uma frase que eu não vou lembrar aqui literalmente, mas que diz que o mal, né, o maior mal não acontece por conta do silêncio dos bons, né? Então, isso é o que ele está retratando aqui também, né? Que os demais se intimidam e fecham a boca ao contraditor. Então, para a gente encerrar nossa reflexão dessa semana, né, qual a nossa postura diante desse sistema, né, de governo? O foco, sugiro, né, que é nossa própria evolução enquanto seres humanos, cuidar da nossa casa, né, nos realizarmos nesse nosso propósito de vida, e porque a melhor coisa que nós podemos fazer por quem amamos é evoluirmos enquanto seres humanos. E conhecimento, então, gera consciência. Então, paro isso para você que chegou até o final dessa live, que está aqui comigo buscando mais conhecimento. Na próxima live eu vou deixar aqui um spoiler, dizendo que nós vamos falar sobre trabalhadores, sobre a tirania, desejos, a sua natureza e a sua espécie, a exemplo do homem democrático, o Estado tirânico e o Estado monárquico, o tirano, as 3 espécies de prazeres e as 3 principais classes de homens. Isso que a gente vai estudar na próxima live. E assim eu me despeço agradecendo, muito obrigada, fique com Deus, até o próximo vídeo.